Ok. Então, o que a gente vai fazer é fazer um calibramento simples do sensor ultrassônico no módulo 2. Aqui tem a captura dos dados com sensor ultrassônico HCSR04 e tem o código do Arduino. A gente usa uma biblioteca chamada ultrasonic.h. A gente define duas entradas digitais, 6 e 7, como o trigger, que é o sinal que a gente manda para o sensor ultrassônico emitir o ultrassom, e o eco, que é a resposta desse sinal. E essa biblioteca ultrasonic.h tem a classe ultrasonic. A gente cria um objeto dessa classe. Esse objeto se chama ultrasonic com letra minúscula, e a gente informa o pino de trigger e o pino de eco. Isso aqui é exclusivamente para que a gente possa fazer o instanciamento desse objeto no programa principal. Na parte do void setup, a gente só inicia a comunicação serial. No programa principal, a gente cria duas variáveis, uma em centímetro, outra em polegadas. São objetos centímetro msec, polegadas msec do tipo float. Microsegundo, uma variável do tipo long, vai receber o tempo que demora para transmitir o sinal e receber o eco. E depois a gente tem as conversões desse microsegundo para centímetro e para polegada nas variáveis criadas. E aqui imprime centímetros e polegadas e tem um delay. Bem, se eu usasse esse programa especificamente para o MATLAB tratar, ele teria problemas, porque eu estou colocando no canal serial a informação centímetro, a informação do valor em centímetro, a informação escrita, olha, espaço, menos, espaço, polegadas, 2 pontos, espaço, e depois informação em polegadas. E o MATLAB só trata valores. Então, o que a gente faz é só pegar os valores em centímetros para fazer o tratamento dos dados. E os dados estão sendo coletados a cada segundo, porque eu tenho um delay de 1000 milissegundos. Oi, Rabi. Só um minuto, gente. Gente, desculpa. Sabe como é estar dando aula em casa? Isso aqui é a ligação que a gente tem do Arduino com o sensor ultrassônico, tá? Tem uma alimentação, 5 volts de GND, são nessas portas externas, e tem o pino 6 e 7 que a gente programou para ser o sinal e o eco. Tá aqui. O exemplo do MATLAB está usando a coleta usando a porta do COM3. Se a gente tivesse com o Arduino agora aqui, se eu colocasse esse Arduino aqui no computador, ele iria ingressar numa outra porta, era só mudar esse valor aqui. E o programa de captura é idêntico ao programa que a gente usou no módulo 1. E isso é um ponto importante para que vocês comecem a entender como é que a gente trabalha com sensores. A coleta de dados, para o MATLAB, ela é a mesma, independente de qual é o sensor. É o sensor que está emitindo o sinal de tempos em tempos. Eu estou aguardando 1 segundo para mandar um sinal aqui. Lá no sensor de temperatura, se eu não me engano, era meio segundo. Eu não lembro agora. Mas eu uso o mesmo código e ele cria um arquivo do tipo TXT no final com os dados coletados. Depois tem que fazer a mesma análise de dados. Bem, a mesma análise eu não estou repetindo aqui. Vocês têm no módulo 1 e vocês podem pegar como é que calcula a média, desvio padrão, intervalo de confiança, assimetria, a curtose e a skewness, assimetria e... me fugiu agora o outro termo em português. E também o range da amostra. Só que para fazer
a análise de regressão, a gente vai usar a função polyfit polival. Tem as entradas, é um vetor de entradas, e tem as saídas, um vetor de saídas. X é o vetor de entradas, Y é o vetor de saídas. Esse é um ponto importante para vocês. A gente está calibrando um sensor. A gente não está usando um sensor para saber qual é o valor. Então, a entrada que eu tenho são 3. Quando o sensor está a 11 centímetros, quando o sensor está a 20 centímetros e quando o sensor está a 30 centímetros. Então, vai ser um vetor de 3 posições aqui, previamente conhecidas. E o Y tem que ser o valor das médias que eu encontrei do sinal recebido do sensor. Porque não é o valor que o sensor falou em centímetro apontando para 11 centímetros. Não, 11 centímetros eu tenho um valor de médio de 9,72. É isso. Porque depois eu faço a inversa disso. Quando eu tenho 9,72 eu sei que é 11. Quando eu tenho 18,74 eu sei que é 20. E com a reta de regressão, a gente pode pegar qualquer valor nesse intervalo e buscar saber qual é a distância correta. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui está invertido e muita gente confunde isso. Faz-se uso da função polyfit com esses dois vetores, com uma equação de primeiro grau. A gente tem o coeficiente aqui, a gente tem o n é a derivada, o b é o offset, e a gente tem aí, com o polival, a função matemática que melhor se aproxima desses pontos de entrada e saída, com um coeficiente dada a entrada x. Aqui tem o cálculo da diferença dos vetores, dos valores reais e dos valores da regressão, e a geração do gráfico. Então, aqui a gente tem até o erro quadrático da função matemática y-best, isso é uma função matemática de primeiro grau, e os valores reais que a gente encontrou. Por isso que a gente tem o y menos y-best. Esse é o valor real que o sensor está nos dando, apesar da entrada ser 11. Ele está me devolvendo, por exemplo, uma média de 9. Outra forma da gente fazer isso é com a função regress. Ela é bem mais simples, ele tem vetor de entrada e saída e a gente usa uma única função. O planejamento do experimento está aqui. Então, montou-se uma protoboard do sensor. Está aqui o sensor. Colocou um Arduino Uno. Fez a coleta dos dados pelo MATLAB. 150 amostras em meio segundo. As amostras foram obtidas por um anteparo de 11, 20 e 30 centímetros de distância. Então, aquele delay foi mudado para 500 milissegundos. Não ficou com 1000 milissegundos. Essa é a foto do experimento. O que eu quero que vocês façam? Análise estática de cada um dos pontos amostrados, 11, 20 e 30, e apresente os valores de média, desvio padrão, intervalo de confiança, skewness e kurtose. Aplicar o critério de Chauvenet e refazer a análise estatística. É o resultado do B que a gente vai usar para a regressão linear dos 3 pontos encontrados. Represente a sensibilidade e o offset do experimento. Atenção, a entrada é a distância real. Aqui está escrito rela, mas é real. X igual a 11, 20 e 30 e a saída é o valor médio encontrado. Vale 1,5 ponto e apresentar o erro de linearidade do sensor baseado nos dados coletados. A maior distância entre a reta de regressão e os pontos encontrados. Valor y, valendo 1 ponto. Então, cada grupo, vou pegar o exemplo do grupo 7, vou pegar o grupo 11, tá? Já está disponível aqui o módulo 2, grupo 11, 11 centímetros. E a gente tem as seguintes informações. Já em centímetros, qual foi o valor, quais foram 150 valores coletados com anteparo a 11 centímetros. Dá para ver que não foi 11 centímetros. Está entre 10 e 21 e 10 e 10. Tá? Tem alguns outros valores internos aqui. Tem que calcular a média, desvio padrão, para 11, para 20, e vocês vão ver que o valor está em 21 aqui, e para 30 centímetros. O valor encontrado foi 29,5, 29,63
3, 29,52, 29,47. Por que tem esses erros, gente? Alguém pode me explicar por que a gente tem esses erros na coleta desses dados? Superfície é irregular? A superfície é irregular é um dos motivos. Outro motivo, quando foi posicionado, quem disse que eu posicionei exatamente a 11 centímetros do sensor? O sensor tem uma proteção. Você não sabe se o sensor está na parede mais à esquerda ou se o sensor está mais próximo da parede do final daquela proteção. E isso tem 1 centímetro praticamente de distância, daí as diferenças. Por isso, essa calibração é importante, porque senão a gente não tem noção quão distante está da nossa referência aquele sensor. Aí a gente usa a nossa referência como zero, para que a gente possa colher os dados nas posições definidas por nós. Não sei se ficou claro, gente. Só alguma pergunta, Jonathan? Não, senhor, ficou claro. Eu queria perguntar, Pode falar. porque lá no arquivo, eu reparei que tipo, a função polyfit lá, ela tá com I, mas ela não é com Y, só essa diferencinha. Deixa eu ver aqui. Eu devo ter digitado ela errado aqui, tá? Esse I aqui é um Y, tá? Polyfit. Peço desculpas. Mas até aqui está escrito com I. Tá vendo? Polival tá assim. E Polival tá assim. Eu acredito que eu escrevi com Y e o sistema acabou corrigindo, alguma coisa desse gênero, tá? Mas as funções são com Y. Mais alguma pergunta? Só lembrando vocês, pelo nosso plano de ensino, a gente tem a entrega desses relatórios no dia 10 de janeiro, tá? Hoje eu estou apresentando o sensor ultrassônico, 10 de janeiro vocês entregam, até o dia 17 eu devo corrigir e já apresento o módulo 3 de análise dinâmica com filtros passa-baixa de segunda ordem. Ok, pessoal? Só deixar o Roberto ciente de que a qualidade dos relatórios está muito boa. É a primeira vez que isso acontece comigo. Eu queria parabenizar a turma. Todo mundo já entregou o relatório em formato com capa, índice, apêndices. Quem não colocou, eu solicitando já adequou. Teve um grupo que fez uma introdução muito legal, eu até destaquei, só não lembro agora quem foi, mas queria parabenizar todo mundo que está se empenhando aí na disciplina de instrumentação. Roberto, quer fazer algum comentário? Não, já estou aqui só como espectador mesmo, tá? Parabéns à turma que está fazendo o relatório bem feito, é isso que a gente espera mesmo. Mesmo porque, pessoal, é aqui que vocês vão aprender a apresentar relatório. Pode ter certeza, no mercado de trabalho, na hora que vocês forem fazer alguma coisa, tem que ter um relatório bem fundamentado, viu? Eu devia pedir até para vocês fazerem a apresentação, sabe? Fazer a apresentação até no Prezi, nem no Microsoft PowerPoint, para vocês já começarem a fazer apresentações diferenciadas. Só que a gente tem muita coisa para fazer e
corrigir ainda a apresentação é um pouco complicado. Se tiverem mais alguma dúvida, mandem via chat. Cada grupo está com um conjunto de dados. Estou mostrando aqui o grupo. Eu já parei de compartilhar, mas cada grupo está com um conjunto de dados. Mostrou o grupo 7. Hã? Você mostrou os dados do grupo 7. Sim, acho que foi do grupo 11. Mas cada grupo tem um conjunto de dados distinto. Vocês podem fazer o de vocês. E excelente Natal, excelente Ano Novo. A gente se vê daqui a 3 semanas, gente. Ok? Eu vou ver eles. Eu ainda vejo eles quarta-feira. Sim. A gente se vê quarta-feira, pessoal. Fala, Arthur. É nóis, Roberto. Eu tô com uma dúvida, que no caso, tipo, você colocou a sua referência em 11 centímetros. Qual que foi a precisão que você coloca? Por exemplo, você mediu com uma régua, né? Uma régua dá uma precisão Sim. de 2 casas decimais. E aí a gente usa quantas casas decimais no relatório? Exatamente a mesma da régua, tá? A gente vai trabalhar... A régua tem precisão de 0,5 milímetro, tá? Então, você vai usar 2 casas decimais. Certo, obrigado. Ok? Gente, bom trabalho para vocês. Tendo dúvidas, mande via chat. Abraço. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até quarta. Tchau, tchau. Ô, gente. Até mais, professor. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até mais. Até mais.